Oi pessoal, como eu falei no vídeo anterior, esse vídeo eu deixei para falar um pouco sobre como foi a escolha da escola, do país, enfim. Depois que eu decidi fazer o intercâmbio, qual foi o próximo passo? O próximo passo foi conhecer as agências de intercâmbio e ver para onde eu ia, para qual país eu escolher, escola, enfim, tudo, né? Eu tava bem perdida, nunca fiz intercâmbio, não sei como funciona, tava bem em dúvida, assim. Então, até antes de começar a falar das agências que eu fui, gostaria de deixar um recado aqui para as agências de intercâmbio, principalmente para os atendentes das agências de intercâmbio. Quando alguém decide que vai fazer um intercâmbio e ela procura uma agência, o que ela procura na agência é um atendimento no mínimo acolhedor. Ou seja, é uma pessoa que está despejando uma boa parte de um dinheiro que ela economizou ou que ela vai parcelar, enfim, ela vai pegar uma boa parte do dinheiro que ela iria utilizar para outra coisa para fazer um investimento, e não é um investimento barato. Então, o mínimo que essa pessoa espera é ser bem acolhida, ter orientação de como funciona, indicação de melhores lugares, melhores escolas e tudo mais. E muitos atendentes não, só pensam na comissão que eles vão ganhar e praticamente fazem o cliente se atender sozinho, né? Dizer para onde vai, quanto tempo quer ficar e eles dão um orçamento. Então, assim, quer fidelizar teu cliente, quer que esse cliente te indique para outras pessoas, faz um atendimento melhor, ok? Então, para começar, vou falar todo o histórico que eu tive com as agências. Eu comecei indo na IF, porque eu fazia inglês com a English Town, e alunos da English Town tinham descontos com a IF. Eu nem sabia que a IF existia, que fazia intercâmbio. Depois que eu conheci a English Town, que eu fiquei sabendo que eles tinham agência própria de intercâmbio e que era o mesmo, mais ou menos o mesmo método da English Town, só que tinha no mundo inteiro, com hospedagem própria, enfim. Agendei com eles, entrei no site, logo eles me retornaram, agendando dia e horário para encontrar uma agência aqui em Curitiba. Eu fui lá na agência no horário marcado, a pessoa que estava agendada para me atender estava fazendo um atendimento de pré-embarque com uma outra menina, e aí o outro rapaz me atendeu, acho que era Ivan o nome dele, se eu não me engano. Ele me atendeu bem, foi atencioso, mas o que ele queria saber é quanto que eu tinha para gastar. Aí eu falei o meu budget, que era por volta de uns 10 mil reais, e ele de cara me ofereceu uma ida para Chicago, uma escola que eles tinham em Chicago, onde o foco era business e o pessoal que ia para Chicago era um pessoal mais velho, mais ou menos da minha idade, 25 anos para cima. Foi bem legal a proposta, tal, só que o preço era fora do que eu esperava. Só a estadia e as aulas de inglês ficavam em torno de 11 mil reais, mais a passagem com o dólar americano a mais de 3 reais não compensava. A gente começou a conversar sobre outras opções mais baratas, tal, e ele chegou a comentar comigo sobre a África do Sul, na cidade do Cabo. Eu já tinha ouvido falar dessa opção. Eu tenho uma amiga que já morou na África do Sul, já fez intercâmbio para lá, e a vantagem da África do Sul é que a moeda deles é mais barata que a nossa, né? Ou seja, um real lá vale quase 4 vezes a moeda deles, né? Então, esse seria um ponto positivo, porém, a passagem é bem mais cara. Só que ele me ofereceu esses dois, aí ficou de mandar valor de passagem, nunca mais mandou. Acho que ele viu na minha cara, ele achou que eu não ia fechar negócio mesmo, não se interessou em me ligar de volta. Saindo da EF, eu fui até a CI Intercâmbios, acho que é a agência mais famosa que tem aqui no Brasil. Eu vivia entrando no site deles, fazendo contação online, tendo ideia para onde ir, quanto ficaria, né? A atendente da CI me atendeu bem, assim, foi ela que me explicou que para os Estados Unidos a carga horária para o meu visto seria de apenas 15 horas semanais, que eles não permitem que sem um visto de estudante se estude mais que 15 horas semanais, e o dólar americano tá muito caro. Então, os Estados Unidos seria a minha primeira opção por já ter o visto americano, eu não precisar fazer visto novamente. Começou a ser descartado, já comecei a nem procurar mais porque realmente não compensava. A gente chegou até a fazer uma cotação na cidade de Tampa, na Flórida, onde eu tenho alguns parentes que moram lá, então não teria custo com hospedagem, mas mesmo assim ficaria muito mais caro do que outras opções, incluindo hospedagem.
Então ela me indicou o Canadá, ela falou que o Canadá atualmente é o melhor custo-benefício para intercâmbio. E realmente, o orçamento que ela me passou ficou bem mais atrativo que o da IF. Mas como eu estava começando a pesquisar, não resolvi dar mais uma pensada, conhecer outras propostas. Depois da CI, eu fui na... Deixa eu ver, anotei aqui até para não esquecer. Depois da CI eu fui na EGALI. Todas essas agências que eu fui, eu vi relatos positivos e negativos na internet. As que tinham menos relatos negativos foram as que eu escolhi. Aí eu fui na EGALI, agendei com eles, fui até lá. Lá eu falei com a Beatriz. Acho que foi a melhor atendente que me atendeu de todas as escolas que eu fui. Foi muito simpática, muito querida. Ela, antes de passar qualquer orçamento, ela quis me conhecer, saber o que eu queria, qual que era o meu objetivo, como era a minha personalidade, para então ela indicar uma cidade, um intercâmbio que fosse mais a minha cara. Primeiramente, ela indicou Dublin, na Irlanda, só que eu falei que eu não tinha interesse em ir para a Europa por causa do euro. Era barato até, mas ainda era mais caro do que o Canadá. Então, a gente começou a fazer cotações com o Canadá. Eles tinham 3 faixas de preço, que eram as escolas. Uma escola mais simples, com uma carga horária de 15 horas semanais. Essa mesma escola com 20 horas e uma escola premium, que eles chamavam. Então, deram um pouquinho mais caro e a carga horária chegava a 25 horas semanais. O legal da EGALI é porque eles dão toda a assessoria para você tirar o seu visto canadense, se você quiser ir para lá. Se você decidir ir para Vancouver, eles têm um escritório lá em Vancouver. Em Toronto não tem. E tá incluso o transfer também no orçamento deles. Eu sei bem contente da EGALI, mas ainda queria pesquisar mais. Aproveitando que eu estava no mesmo prédio, tinha uma outra agência de turismo lá, que é Kiha Intercâmbios, que eu acho que só tem aqui em Curitiba. Foram bem atenciosos comigo também, me atenderam na hora, sem horário agendado. A Janaína, que foi atendente, me mandou as opções do Canadá. Aí a escola que ela ofereceu já eram diferentes das escolas oferecidas pela EGALI. Segundo ela, a proprietária da agência foi até o Canadá conhecer as escolas de lá e indicava essa escola, que era a Quest. Só que o valor ficou um pouquinho mais alto que o da EGALI, não estava incluso nem visto, nem transfer, nem nada. Saindo da... depois eu comentei com ela de outras opções, ela ficou de me mandar por e-mail e realmente mandou por e-mail as opções para ir para Malta, para Malta, Nova Zelândia e África do Sul também, caso eu me interessasse por outros destinos. Mas aí eu já comecei a ficar meio focada no Canadá, porque eu comecei a ver que realmente o custo-benefício era o que mais valia a pena. Depois da EGALI, eu fui na Interconnect, que também é uma agência de Curitiba. Lá eu conheci o Cláudio, ele é uma figura, ele é o proprietário da Interconnect. Ele já trabalhou com a maioria das agências aqui de Curitiba. Trabalhou não, né? Ele trouxe uma agência de intercâmbio aqui para Curitiba, uma das primeiras que tiveram, e agora ele trabalha com o próprio escritório dele. Primeiro ele se apresentou, mostrou toda a experiência que ele tem na área. E depois a gente começou a conversar, ele quis entender o que eu queria. Aí eu falei que eu queria aprimorar meu inglês para voltar para o mercado de trabalho e tudo mais. E ele falou que ele trabalhava com várias escolas no Canadá, todas as que eu já tinha feito cotação, até comentei com ele em quais lugares eu tinha ido. E ele foi me falando de cada escola, o que era bom, o que era ruim, o que ele recomendava, o que ele não recomendava. Ele recomendou a escola ILAC, porque atualmente, segundo ele, é a escola mais bem avaliada do Canadá e ele era o que ele indicava para os clientes dele atualmente. Eu até cheguei a pedir cotação de outras escolas, como a Hansa, a Quest. Ele me passou, era mais barato que nas outras agências, mas ele novamente frisou: se o seu objetivo é estudar inglês, voltar com inglês de qualidade, vá para a ELAC. Saí de lá bem esclarecida. Esqueci de falar. Antes de ir na Interconnect, eu fui na STB, porque também é no mesmo prédio. Aqui tem um bairro em Curitiba que tem várias agências, uma próxima da outra. Sério, gente, STB foi o pior atendimento que eu tive. A menina fez eu descrever o que eu queria, né? Sendo que quando você tá planejando intercâmbio, você quer a orientação, né? Do que é mais...
que você pode querer, o que tá dentro do teu limite e tudo mais. Eu tive que dizer para onde eu ia, quantas semanas eu queria ficar, quanto que eu queria gastar, fez um orçamento bem xixelento lá e me mandou. Eu vi tanta má vontade nela que eu saí dali, não pretendia voltar nem nada. Nem fiz muita questão de ficar pedindo outros orçamentos. Depois que eu fui na Interconnect, eu fui na Canadá Brasil. Ouvi bastante relatos positivos sobre a Canadá Brasil, bastante mesmo. Só que eu não gostei do atendimento. Ela perguntou quanto que eu gostaria de gastar, eu falei, ela fez uma cara tipo, putz, com isso fica meio difícil, consigo isso aqui pra você. Fez um orçamento lá de 4 semanas, na escola Hansa. As vantagens é que eles têm escritórios em Toronto, então se tiver algum problema eles têm assessoria lá. E tava incluso o auxílio para tirar o visto. Mas aí eu voltei para casa, pensei eu vi que as agendas não mudavam tanto de uma para outra, e realmente o atendimento da Interconnect foi o que mais me deixou tranquila pela carga horária da ELAC, que eram 30 horas semanais. Então, se meu objetivo era ir para lá para aprender inglês e o meu tempo era curto, porque eu não queria gastar muito dinheiro, então eu tinha que aproveitar ao máximo lá. Então, o melhor custo-benefício pela carga horária e pela qualidade da escola foi o da Interconnect mesmo. Voltei alguns dias depois lá, fechei o contrato com eles, já comprei a passagem também, consegui num preço um pouco melhor. E a partir de então, comecei a fazer tudo por eles. Então, em questão de agência, essa foi a experiência que eu tive. Quero deixar claro aqui que estou contando a minha experiência. Recomendo que você que está começando a procurar agência para fazer intercâmbio, vá nessas agências que eu falei, mesmo eu tendo falado que gostei ou não, porque muitas delas são franquias. Então, a pessoa que me atendeu não podia estar num dia bom, você pega um outro atendente que te dá um atendimento bem melhor e pode ter uma experiência melhor que a minha. Das que eu fui, eu recomendo a Interconnect, que é aqui de Curitiba, a Egali pelo atendimento da Beatriz, que mesmo eu não retornando para ela, ela me ligou depois, veio perguntando se tinha outra proposta que podia fazer. Eu expliquei para ela que realmente eu não fechei com eles, porque as escolas que eles trabalhavam não era a ELAC, né? Eles trabalhavam com outras escolas menos conhecidas. Mas, se não fosse por isso, com certeza eu teria fechado com eles. E, enfim, não tô falando não entrem nessas agências, não procurem. Às vezes a agência daqui de Curitiba que eu procurei, com o atendente que eu falei, não dei sorte. Porque todas são reconhecidas no mercado. Antes de ir em cada uma delas eu pesquisei, vi que eram empresas idôneas. Então, pode ser que a minha experiência não foi legal e a sua seja melhor que a minha. Então, termino por aqui. Vou tentar fazer um próximo vídeo amanhã, que é a véspera do meu embarque, então vai estar bem corrido, falando como que foi o processo pós-fechamento de contrato, de vistos, passaporte, documentação e tudo mais.